Vamos refletir na palavra de Deus agora. Eita Deus, hein? Olha, o primeiro texto que nós vamos ler é o primeiro texto, mas não é o texto de apoio, mas é o primeiro texto. Acho importante frisar isso aí. O texto de apoio, o texto da conversa está em 1 Samuel 17, tá bom? Mas o primeiro texto, que é onde eu vou iniciar a nota da introdução, tal, desenrolar a conversa, o primeiro texto, não o texto de apoio, o primeiro texto que eu vou ler, está em Provérbios 26, 17. Provérbios 26, 17. Vamos orar, que eu sei que Deus vai falar de um jeito especial com pessoas e eu só quero ser a ferramenta usada por Ele, mais nada. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com os teus filhos na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, você já entendeu? Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, ou seja, não é o seu próprio cão. Uma coisa é a pessoa pegar o seu próprio cão, e não estou falando de judiar, não estamos defendendo judiar de criação aqui, é importante que isso fique frisado, que às vezes alguém ouve uma parte, interpreta equivocadamente. Nós estamos falando, lendo a Bíblia e falando da seguinte forma: como alguém que pega pelas orelhas um cão, um cachorro, que não seja seu, que não é domesticado da casa, assim é quem se mete em discussão alheia. Olha, então está aqui o começo da nossa conversa. Assim é quem se mete em discussão alheia, ou seja, discussão que não tem nada a ver consigo mesmo. A Bíblia diz que uma pessoa que vai entrando no rolo, que vai entrando na conversa, que vai entrando na dificuldade, uma pessoa que vai entrando na problemática de alguém, essa pessoa é como alguém que vai, encontra um cachorro na rua, nunca viu aquele cachorro, não sabe como aquele cachorro é, como aquele cachorro se comporta, vai, pega aquele cachorro pela orelha e segura o cachorro pela orelha. Vai dar ruim ou vai dar bom? Vai dar ruim. Já tomou mordida de cachorro, pastor Carlos? É? O cachorro continua vivo? O Will gosta, ele gosta que tire sarro de você. Já tomou mordida de cachorro, Joe? Já? Tomou, Ian? Nunca? Nós vamos arrumar um cachorro para morder você, então. Não é possível, o menino tem quase 20 anos e nunca tomou mordida de cachorro. Nós temos que arrumar um cachorro para morder ele. Já tomou mordida, Will? Já. Conheço gente que tem a boca aqui costurada por causa de mordida de cachorro. Na casa da minha mãe, do meu pai, tinha um cachorro que era conhecido por Pitoco. Eu não sei se o Pitoco ficava endemoniado, o que era. Não, é verdade. O Pitoco, ele ficava bravo de um jeito. Ele mostrava o dente, ele começava... Ele entortou a porta de ferro, o portão de ferro. É impressionante a força e a fúria que aquele cachorro tinha. E era cachorro vira-lata, não era nenhum desses cachorros produzidos em laboratório, não. A turma gosta de ficar passeando
para botar banca. Nada disso, não. Era um vira-lata. Mas quem que tinha coragem de mexer com o Pitoco, que já faleceu? Já tomou? Você que está aí, já tomou algum susto de algum cachorro? Já? Já tomou alguma mordida de algum cachorro? Já foi colocado entre as paredes por algum cachorro? Pois a Bíblia diz que quem coloca o nariz na briga alheia, ó, quem se mete na discussão alheia, é semelhante a alguém que pega cachorro desconhecido pelas orelhas. Vai ter dor de cabeça. Pronto. A introdução está feita. Tem briga que não é para você. Tem rolo que não é para você. Tem confusão que não é para você. Nós estamos falando de escolhas. Então aprenda uma coisa. Aquilo que é para você, aquilo que é para a sua casa, aquilo que é para a sua família, aquilo que é para os seus negócios, aquilo que é para o seu casamento, aquilo que é para você, vai em cima. Lute com todas as forças. Mas aquilo que não é seu, não é para você, não diz respeito à sua casa nem à sua família, cai fora. Conselho da palavra de Deus. Cai fora. Arruma dor de cabeça. Tem gente que gosta de ficar procurando sarna para se coçar. Tem gente que gosta de ficar procurando, como diz, pelo no ovo. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Então, nós estamos finalizando uma conversa, uma semana, onde o tema fala sobre escolhas. Toda vez que você tiver que escolher entre entrar numa confusão que não diga respeito a você ou ficar de fora, escolha ficar de fora. Vai pela Bíblia, que não tem jeito de dar errado. Tá bom? É a introdução. Agora nós vamos ler o texto principal que está em 1 Samuel 17. Fica aí, eu vou fazer um ajuste aqui e já estou voltando. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. 1 Samuel 17, 1. Pronto? 1 Samuel 17, 1. Olha o que diz. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra. Reuniram-se em Socó de Judá. Acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Vamos ver a descrição do guerreiro chamado Golias. Tinha 2,90 metros de altura, quer dizer, 1,10 metros a mais do que eu ainda aqui para cima. Ó, eu tenho 1,83 m, 1,10 m a mais. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas.
A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou, gritou para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Debochando, ele está tripudiando aqui já. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao ouvir as palavras do filisteu, o rei Saul e todos os israelitas ficaram apavorados. Olha só, tem voz que faz a pessoa tremer. Tem voz que faz a pessoa fazer xixi nas calças. Tem voz que faz a pessoa se esconder. Tem voz que faz a pessoa desistir de tudo e de todos. Um exemplo bíblico está aqui, ó. O rei Saul e os israelitas, que eram homens de guerra, estavam atônitos, com a boca aberta e apavorados, amedrontados, assustados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha oito filhos. Jessé tinha 8 filhos e era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Então, Eliabe, Abinadab e Samá eram filhos de Jessé e foram para a guerra junto com o rei Saul. Davi era o caçula, irmão desses 3 que estavam na guerra. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, enquanto os irmãos de Davi estavam na guerra, o Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. O Davi estava onde? No pasto, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, o filisteu, ele aproximava-se de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu. O pai dele havia dado a ele uma ordem, havia feito a ele um pedido, e ele escolheu obedecer o pai dele, hein? Veja só. Vai acompanhando e juntando os pontos aí. Davi escolhe obedecer o pai dele. O fim da história você já sabe, né? O que acontece com quem obedece ao pai, certo? Mas vamos ler aqui, não vamos deixar a leitura para trás, não. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, ele chegou ao acampamento, na hora em que
com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Chegou na hora certa. Israel e os filisteus estavam posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Ó, Davi, obedecendo ao pai de uma maneira assim, irrestrita. Ele estava fazendo exatamente do jeito que o pai havia orientado. Segue a leitura. Enquanto conversava com os irmãos, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Davi estava onde? Na linha de batalha. Fazendo o quê? Conversando com os irmãos. Por quê? Porque o pai pediu. Então ele foi, obedeceu o pai e foi conversar com os irmãos. E aí, como que tá? Tá dando tudo certo? Vocês estão bem? Como que tá as coisas aí? Vocês já derrubaram quantos gigantes? Quantos soldados já tombaram já através da vida de vocês? Qual é o posicionamento de Israel diante desse conflito, dessa batalha contra os filisteus? Vai mais quantos dias, mais quantas horas, mais quantos minutos, mais quantos segundos? O que vocês acham? Precisa de mais quanto tempo para decretar a vitória de Israel sobre os filisteus? Conte para mim, que eu sou o irmão mais novo, vocês são os irmãos mais velhos, eu sou do pasto, vocês são da guerra, eu sou um humilde, um pobre criador de ovelhas, cuidador de ovelhas, e vocês são soldados, vocês são imponentes. Eu não sou ninguém, vocês são muito poderosos, muito fortes. Eu imagino que vocês só têm notícia boa para me contar, porque eu vim aqui para ouvir coisa boa para levar para o papai. Aí, nesse momento, o Golias aparece. Não está na Bíblia, eu não sei como você se localiza dentro de uma história como essa. Eu vou falar o que eu penso, o jeito que eu imagino. Davi conversando com os irmãos dele, enquanto Davi conversava, talvez de costas, para a direção que o gigante se apresentava, não sei. Os irmãos vendo o gigante se apresentando, se aproximando, pronto para lançar o desafio que ele fazia toda vez, 2 vezes por dia, de manhã e no fim do dia. Eles vendo, e o Davi, conta, fala, e aí, como que é, como que está, como que não está? Eles olhando, e eles querendo falar, querendo pensar, mas sem palavras, porque o negócio estava osso, estava ruim, estava difícil, não estava fácil não. Aí a Bíblia diz que o Golias, ele aparece e ele lança o desafio, e o Davi o quê? O Davi ouve o desafio. Você está comigo aqui ainda, né? Você não foi embora não, né? Primeiro texto que nós lemos, Provérbio 26, 17. Diz o que mesmo? Você lembra? O que se mete em questões alheias é igual um doido que sai na rua pegar um cachorro desconhecido pelas orelhas. Existem confusões, conflitos, problemas, questões que nós temos que ficar na nossa, e para ninguém falar, mas nós somos cristãos, nós temos que se posicionar. Porque eu sei que o cristão tem que se posicionar mesmo. E era bom que se posicionasse de verdade. Então, pelo menos ora. Se a guerra, o conflito, a causa, a queixa, o problema não diz respeito a você, ore. Eu estou orando por algumas pessoas que não faz parte do meu círculo de relacionamento do dia a dia. Pessoas que me mandam mensagens, pessoas que me pedem, e eu oro. Não tenho o que fazer. Não posso querer tomar a frente, não, eu oro. Deus, faz alguma coisa, opera, age, trabalha, muda, e assim por diante. Agora o Davi, ele está no campo de batalha, onde os irmãos dele estão, e ali os irmãos dele
estão sendo afrontados todos os dias, de manhã e de tarde, por um gigante. Todos os dias um gigante vem afrontar o exército de Israel. E todos os dias eles têm recuado. Todos os dias eles têm retrocedido. Todos os dias eles têm abaixado a cabeça. Todos os dias eles não conseguem acreditar que a vitória é deles, por causa do poder que há no nome de Jesus. O Davi ouviu. Verso 24. Quando os israelitas viram o homem, olha o que aconteceu. Todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos de Israel, em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem se mete em questão alheia é igual quem pega cachorro desconhecido pelas orelhas. Agora tem guerra que você tem que entrar. Tem luta que você tem que entrar. Tem situação que você tem que se posicionar. O Davi está ensinando isso para nós. Tem coisas que nós não podemos ver e ficarmos quietos, ficarmos calados, ficarmos na nossa. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? E é assim mesmo. Tem gente que não acredita na vitória e vai tentar te fazer desistir da sua vitória. Deus havia colocado Davi ali naquele momento, porque dali, do anonimato, Davi agora ia ser o quê? Ia ser conhecido como aquele que derrubou o gigante. Aí, ó. Cuidado, viu? Cuidado que às vezes você está pertinho da grande conquista da sua vida. Cuidado que às vezes você está pertinho do grande milagre de Deus na sua vida. Cuidado porque às vezes você está muito perto daquilo tudo que Deus projetou dentro do seu coração e você nem sabe que está por se materializar o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória. E às vezes vem pessoa para querer te fazer desistir, te desanimar. Cuidado. Olha o irmão dele aqui, ó. O irmão dele aqui, ó. Por que você veio aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Interessante que o Davi não era nenhum irresponsável. Nós vemos que quando ele saiu de madrugada, não levantou no meio do dia, ele levantou de madrugada. As coisas já estavam encaminhadas. As ovelhas do pai dele ficou com uma outra pessoa, aos cuidados de uma outra pessoa. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, como o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. Davi diz: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro, perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. E Saul mandou chamar Davi. Davi disse a Saul, verso 32, ninguém deve ficar abatido, com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Teu servo irá e lutará com ele.
Pronto, não vou conversar da luta. Não vou conversar com você do tombo do gigante. Não vou falar com você da credencial de Davi, que matou o urso, matou o leão. Não vou falar das pedras que Davi escolheu. Não vou falar que Davi não quis lutar com as armas do Saul. Não vou falar que Davi tinha uma funda e foi com a funda que ele enfrentou o gigante. Não vou falar que o Davi não se intimidou quando os irmãos, o rei e o próprio gigante tentaram botar uma pressão psicológica na cabeça dele. Não vou falar nada disso. A nossa conversa hoje é sobre escolha. A nossa conversa é sobre escolha. Era um gigante, sim. E Davi podia ter escolhido como os demais, entre os demais estava o rei e os irmãos dele, e outros tantos soldados estavam escolhendo fugir da luta, fugir da guerra, fugir da batalha, fugir do confronto, fugir do conflito. Mas o Davi, ele escolheu. E ele escolheu enfrentar o gigante porque ele confiava no Deus que ele servia. Você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é este incircunciso? Filisteu incircunciso. Quem é esse ninguém aí para afrontar o exército os exércitos do Deus vivo? É isso que nós temos que tirar na noite de hoje para o nosso aprendizado, para o decorrer da nossa vida. Os gigantes, eles vão se apresentando. E nós temos a opção de escolher não colocá-los por terra, não lutarmos, ou temos a opção de lutar e colocar o gigante por terra. Sabe, são tantos os gigantes. Tem pessoa que tem o gigante das drogas, que está enfrentando a pessoa já faz tempo. É um gigante que fala, você vai parar de me usar? Você vai parar de me usar, eu vou te fazer ficar maluco. Você vai parar de me usar, vai acabar a sua alegria, vai acabar a sua vida. Você vai parar de me vender, você vai passar fome. Vai deixar de ser conhecido, vai deixar de ser famoso. Você vai parar com a gandaia, você vai parar com a bagunça, você vai parar com a bebida, você vai parar com as noitadas, você vai parar. São gigantes que vão se levantando durante o decorrer da caminhada de muitas pessoas. E vão procurando gritar assim, tentando falar de um jeito que a pessoa se amedronte, se intimide. Vai parar. Você vai parar de fazer o que é errado. Você vai parar de sair comigo. Eu vou te entregar para a sua mulher, para o seu marido. Você vai parar de fazer a coisa errada. Você vai. São gigantes. Você está entendendo? Você está entendendo como que as coisas acontecem? Você vai dizimar, você vai ofertar, vai faltar dinheiro no seu mês. Você vai para a igreja agora. Em outro tempo você vendeu a sua alma através de sangue, tomou banho de essências e assim por diante, me permitiu fazer a tua cabeça. Agora você vai se entregar para Jesus? Eu não vou te dar sossego, eu não vou te dar paz, você não vai dormir, você não vai viver, eu acabo com a sua vida. São os gigantes que vão se levantando, e cada um em uma área, em uma situação. Cada um numa casa, numa família, num sobrenome, num CPF. Esses gigantes, eles vão se apresentando e eles têm uma única intenção: te fazer escolher a fuga, te fazer escolher o medo, te fazer escolher sei lá, fugiu até a palavra.
Esses gigantes, eles se levantam e eles falam: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai dar certo, você não vai conquistar, você não vai. Olha só. Se fôssemos ficar aqui olhando, e nós já estamos para o final da conversa, fôssemos ficar olhando o histórico das palavras de derrota, de humilhação, que Davi teve que enfrentar, meu Deus do céu. Mas o Davi simplesmente, ele escolhe o quê? Ele escolhe seguir adiante. É a escolha. Nós falamos de tanta coisa no decorrer da semana, tantas situações relacionadas a escolhas. É a escolha. É você quem vai escolher colocar esse gigante por terra ou deixar esse gigante continuar tirando tua paz. É você quem vai escolher colocar esse gigante por terra ou permitir que esse gigante continue tirando teu sono. Permitir que esse gigante continue tirando a tua alegria. Deixa eu te falar uma coisa, e com isso eu encaminho o final da conversa. É só um gigante, ele cai por terra. É só um gigante, ele cai por terra. Davi tinha uma pedra e um estilingue, um bodoque, uma funda. Com a pedra, ele derruba o gigante. Porque o segredo da história do Davi não era na pedra, não era na funda. O segredo da história de Davi é que ele confiava em Deus. E quem confia em Deus, vence sempre. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, nós estamos aqui há 100 dias aproximadamente, tentando colocar uma palavra de fé no seu coração, tentando te ajudar com uma palavra de fé, tentando, é a nossa tentativa, tentando dizer, a vitória é sua, porque há poder no nome de Jesus. Não desista, não desanime, não fique triste, não fique com medo, não corra, creia, confie. Deus vai te dar a vitória. Escolha lutar. Escolha lutar. As lutas, as guerras, os conflitos que não são seu, deixe para trás. Não fique esgotando sua força, seu tempo, seu psicológico com guerra que não é para você. Não fica, me permita usar um termo feio aqui, mas é para te ajudar. Não fique enfiando seu nariz onde você não deve cheirar, não. Mas o que diz respeito à sua vida, ao seu casamento, à sua família, à sua igreja, isso daí não deixe para trás, não. Vá em frente, porque Deus vai te dar a vitória. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Davi escolheu lutar, e porque ele escolheu lutar, a história ficou registrada para que pudéssemos aprender através da vida dele. Ele lutou, o gigante caiu, Israel venceu. Quantas pessoas tiveram a história mudada por causa do Davi? Porque o Davi se posicionou. O Davi não era soldado, o Davi era pastor de ovelha. Mas o Davi lutou pela casa dele. O Davi lutou pelos exércitos que eram da nação dele. O Davi lutou pelo Deus que ele servia. Ele não estava numa guerra alheia. Ele estava lutando por aquilo que verdadeiramente valia a pena ser lutado. Da guerra, do pasto, do campo da batalha, para o palácio. Tem escolha que vai nos levar
a sermos honrados. Tamanha a vitória que alcançaremos. Que entendamos isso e lutemos, não com a nossa força, mas na tua força. E essa pessoa que está comigo até agora, seja abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém?